de saudar a você que participa conosco nessa noite do culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Batovi. Queremos saudar a você e sua família com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos traz a seguinte palavra que vem do nosso Deus para os nossos corações. Diz assim a palavra do nosso Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a palavra de Deus mostra para nós que Jesus é a revelação especial de Deus. Nos últimos dias Deus tem se revelado por meio do Filho, e a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo promove para o nosso coração também o conhecimento maior de Deus, da sua graça, do seu poder, da sua salvação e da necessidade de nos arrependermos diante da mensagem que Jesus é Senhor e Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Nós queremos orar também nessa noite pelos missionários que a nossa igreja apoia. A igreja de Presbiteriana de Batovi apoia os missionários Sergião e Cláudia, que trabalham no Vale do Jequitinhonha, no projeto Semeando no Vale. A igreja também ajuda os irmãos Ademir e Esther, que estão na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e também via a PMT, o reverendo Dirceu e Tirza, que estão na cidade de Huelva, na Espanha. Então nós rogamos que a igreja continue orando pelos missionários, contribuindo financeiramente. Sabemos que eles necessitam de todo o nosso apoio, das nossas orações. Então nós oramos nesse momento, agradecendo ao Senhor. Abaixe sua cabeça na sua casa, tenha um tempo de silêncio e peça para que Deus realmente fale ao seu coração por meio de Jesus, que é a revelação especial de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Oremos. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio nessa noite de podermos celebrar o Teu santo nome. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, e nós queremos nesse momento, Senhor, agradecer porque nós só podemos conhecer a Deus totalmente por meio de Jesus Cristo. Apenas Jesus pode nos dar o conhecimento que tanto carecemos do amor de Deus, da sua graça e da sua justiça. Portanto, Pai, nessa noite eu rogo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos que desagradou o Senhor, porque sabemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos leva a uma vida de arrependimento, de gratidão e de aceitação, que apenas a graça de Deus pode nos salvar pelos únicos e exclusivos méritos de Jesus Cristo. Nós te louvamos também, Pai, pela vida dos nossos missionários que têm anunciado essa mensagem de salvação, que Jesus é o único caminho até Deus. Pedimos que o Senhor venha abençoar o Sergião e a Cláudia, cuida deles no seu trabalho, continua fortalecendo, abençoando a sua família e que eles continuem sendo um instrumento nas tuas mãos para transmitir o teu evangelho ali no Vale do Jequitinhonha, que eles sejam uma grande bênção em tuas mãos. Queremos pedir também que o Senhor abençoe o Ademir e a Esther, fortalece eles, renova suas forças, coloca a esperança do Senhor nos seus corações, porque o trabalho deles é muito importante para alcançar aquelas comunidades ribeirinhas que tanto necessitam de Deus ali no Amazonas. Protege esse casal, abençoa eles com tua graça, com o teu poder e com a tua imensa e maravilhosa graça. Cuida também do reverendo Dirceu e da Tirza. Obrigado pela vida deles, pela vida dos seus filhos, pelo trabalho que eles já têm desenvolvido de transmissão do Evangelho ali na Espanha, um país também que foi tão afetado pelo coronavírus,
Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor continuou protegendo esse casal, essa família, e nós rogamos, Pai, que a luz de Cristo possa brilhar por meio da vida deles ali, e o Evangelho do Senhor seja anunciado para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso que temos aqui na Tua casa nessa noite. Fala aos nossos corações, mesmo de forma online. Sabemos que o Senhor está próximo de nós, dos nossos corações, das nossas famílias, nos concedendo perdão, a graça e a paz de Deus que excede todo entendimento. Recebe o nosso louvor, é a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Junto aos
estamos trazendo a palavra do nosso Deus nessa noite, meditando no livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem sido a nossa leitura bíblica comunitária da nossa igreja. Estamos chegando ao final das nossas leituras no livro dos Salmos e eu gostaria de estar nessa noite trazendo a mensagem do Salmo 139. Salmo 139, um salmo de Davi, que fala que o nosso Deus é onisciente e onipotente, e tem um conhecimento pessoal sobre a nossa vida. Então o texto da palavra do nosso Deus, Salmo 139, nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? E agora os versículos 16, 17, 23 e 24, que diz assim: Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o Salmo 139, ele fala do maravilhoso conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Então ele foi escrito por Davi e ele ensina sobre o cuidado pessoal e transformador de Deus sobre as nossas vidas. Tolkien, que foi o escritor da trilogia Senhor dos Anéis, e um grande amigo também do escritor cristão C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, tem uma frase interessante sobre como nós deveríamos nos portar diante do conhecimento que nós temos de Deus no nosso dia a dia. E a frase dele diz assim: o principal propósito da vida para qualquer um de nós é aumentar, de acordo com nossa capacidade, nosso conhecimento de Deus, por todos os meios que tivermos, e ficarmos comovidos para louvar e para agradecer. Então é muito interessante que quanto mais nós conhecemos e buscamos a Deus, mais percebemos na verdade o contrário, o quanto Deus nos conhece. Então a jornada do conhecimento sobre Deus, ela acaba se tornando, na verdade, uma caminhada de autoconhecimento pessoal, porque só quem criou o ser humano pode realmente nos fazer felizes e convictos dos propósitos de Deus para nossas vidas. Então o Salmo 139 nos ensina que quanto mais Deus vai se revelando em nossa vida, mais percebemos sua presença, seu poder, sua ação especial e transformação que a pessoa de Deus realiza em nossas vidas. Nós sabemos que, na verdade, esse conhecimento de Deus, como nós lemos no começo do nosso culto, ele só pode ser atingido, e com isso a gente se conhecer melhor, por meio de Cristo. Cristo que revela Deus. Nós não temos capacidade por nós mesmos de chegarmos até Deus, então Jesus vem e nos mostra o conhecimento de Deus, nos mostra a pessoa de Deus por meio da sua própria pessoa. E esse conhecimento de Deus é a base para a nossa adoração, para o nosso louvor e para a nossa prática cristã do dia a dia. Eu preciso viver para a glória de Deus. Eu fui criado pelo Senhor para exaltar o seu santo nome. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é o maravilhoso conhecimento de Deus sobre nossas vidas. O maravilhoso conhecimento de Deus sobre nossas vidas.
E dos versículos de 1 a 6, Davi ele mostra que Deus tem o conhecimento sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. O Salmo 139 ele fala em cada parte dele sobre os atributos de Deus, as suas virtudes, as suas qualidades exclusivas e incomunicáveis da pessoa divina, ou também os atributos que Deus comunica ao ser humano, para que ele possa imitar e obedecer a Deus. Então há atributos de Deus que ele ofereceu ao ser humano, para que possamos experimentar aspectos da imagem e semelhança de Deus. Nós podemos citar 5 atributos comunicáveis de Deus, mas sabemos que essa lista é maior, de virtudes oferecidas ao ser humano. Então nós temos a santidade, Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. A justiça, o nosso Deus ele é justo em todos os seus caminhos. A fidelidade de Deus, Deus não muda os seus planos, as suas promessas, as suas alianças, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. A misericórdia de Deus, a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus dura para sempre. E também a principal das virtudes, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor. Sem amor não é possível agradar a Deus, mas esse amor precisa ser um amor que vem do Senhor. Não é amor próprio, que muitas vezes nós temos tanto orgulho de nós, que deixamos Deus e as pessoas de lado. Então o amor que nós precisamos viver é um amor transmitido por Deus, por meio de seu Filho amado. Se eu quero interpretar o amor de Deus de forma correta, eu preciso olhar e obedecer a Jesus Cristo e viver debaixo dos seus mandamentos de amor. Então esses 5 atributos existem em todos os seres humanos, mas sabemos que o pecado afastou o ser humano da vontade de Deus, de tal maneira que na hora de usar esses atributos, o ser humano tenta muitas vezes se autopromover, e apenas por meio de Cristo podemos voltar a usar esses atributos para a glória de Deus. Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, que quando formos praticar a justiça diante dos homens, como ajudar alguém, só haveria galardão diante de Deus se aquele ato fosse feito em secreto, de tal maneira que nem a mão esquerda deveria saber o que faz a mão direita. Agora nós vemos também que Deus tem 4 atributos incomunicáveis que Davi está mostrando para nós aqui. E esses atributos incomunicáveis pertencem única e exclusivamente ao nosso Deus. Eles são onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Existem outros também, como imutabilidade, entre outros atributos incomunicáveis de Deus. Então nessa passagem inicial, dos versículos de 1 a 6, Davi fala do incrível conhecimento que Deus tinha sobre a sua vida e que manifestava a onisciência de Deus, como Deus sondava e conhecia tudo sobre Davi, cada passo, todos os pensamentos, todos os caminhos. Antes dele falar, Deus já sabia das suas palavras que estavam na mente e no coração de Davi. Então é importante para nós. Sabemos que o nosso Deus conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos. Conhece o nosso coração mais do que qualquer ser humano possa se autoconhecer. Há uma antiga bênção irlandesa que diz as seguintes palavras: que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face,
as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, Deus te guarde na palma de sua mão. Então era exatamente assim que Davi sentia a presença de Deus. Deus estava em todos os lados da vida do salmista e sobre ele colocava o seu cuidado. Então é dessa maneira que nós devemos também nos sentir nesses dias tão difíceis, tão perigosos, que nós precisamos continuar tomando as precauções, como o uso de máscara, estar sempre lavando as mãos, colocar o álcool em gel na mão, estarmos nos cuidando em cada detalhe, cuidando das crianças, dos idosos, das grávidas, cuidando das pessoas e entregando esse cuidado, que sabemos que esse cuidado que nós dispensamos para as pessoas também é honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas demoram para perceber que necessitam de Deus. Vivem, muitos até que eram participantes da igreja, e por qualquer tipo de problema, dificuldade, acabam abandonando os caminhos do Senhor. Acabam se afastando de Deus. Acabam deixando de buscar a palavra do Senhor. Nós temos um exemplo de Agostinho, que foi um dos teólogos mais influentes da história do cristianismo, e ele demorou muitos anos para conhecer Deus, e ele reconheceu que ele procurou a felicidade em coisas exteriores, quando na verdade Deus estava ali, bem pertinho dele, até que Deus um dia se revelou a Agostinho. Ele tem uma palavra muito bonita que ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo, sob a tua guia, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e no entanto passam ao largo de si mesmos, não se arriscam na aventura de um passeio interior. Então Agostinho sabia que ele procurou muito exteriormente a Deus, e Deus estava ali próximo dele, já trabalhando por meio do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, até que um dia ele se entregou totalmente para o Senhor, porque Deus se revelou para ele. Porque Deus se revelou para ele por meio de Jesus Cristo. Então é isso que Davi sente nesse salmo, que Deus havia de forma maravilhosa oferecido conhecimento para Davi, que realmente o havia abençoado e transformado a sua vida. Então, quanto mais Deus vai se revelando em nossas vidas, mais aprendemos sobre nós mesmos. Busque a Deus, peça para o Senhor revelar-se por meio de Cristo em sua vida, e você vai conhecer melhor, não somente a Deus, mas o seu próprio viver e os propósitos de Deus para a sua vida. Então esse é um maravilhoso conhecimento de Deus, do Deus onisciente, mas esse Deus também que conhece todas as coisas, que tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento, onde todos os mistérios da vida estão nele. Ele também é um Deus que está em todos os lugares para manifestar o seu poder. O maravilhoso conhecimento de Deus sobre nossas vidas mostra, e é Davi que fala isso, que Deus está em todos os lugares
para manifestar o seu poder, a onipresença. É impossível ausentar-se da presença espiritual de Deus. O ser humano tenta fugir de Deus, mas não existe essa possibilidade. Adão e Eva tentaram esconder-se de Deus por causa da vergonha do seu pecado. Jonas tentou fugir da missão que Deus havia dado para ele em Nínive, indo para a direção contrária. Qual será que foi o erro deles? O erro deles é como você pode esconder-se no jardim que foi criado por Deus. Como você pode tentar fugir no mar, que é o mar de Deus, que o Senhor criou. Davi também, quando ele pecou, ele tentou esconder seu pecado de Deus, e ele ficou escondido no palácio, que Deus havia permitido que ele ali chegasse por meio da providência do Senhor. E Deus mandou o profeta Natã confrontar o pecado do rei. Então Davi sabia que em qualquer lugar que ele fosse, ali Deus estaria. Ele diz: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não existe um lugar no universo onde o ser humano tente fugir de Deus que o Senhor não esteja antes do ser humano. Você pode subir aos céus ou no mais profundo abismo. Você pode, como ele diz aqui, tomar as asas da alvorada e se deter nos confins dos mares. Mas, ainda assim, é impossível se esconder de Deus. Desde as asas da alvorada, que representam o início do dia, as primeiras luzes da manhã, nos confins dos mares, nós temos aqui o continente gelado, a Antártida, que é considerada a última fronteira do mundo, e cientistas da NASA, em 2007, recentemente, fizeram uma medição por meio de um instrumento, numa nave espacial, sobre qual é a última fronteira entre o planeta Terra e o espaço, que segundo eles fica a exatamente 118 quilômetros de altitude. Esse lugar entre o planeta Terra e o espaço é chamado de exosfera, a última camada entre a atmosfera terrestre e o espaço. Mas Deus está ali também. Deus está presente em todo o universo. O Senhor é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Ele é o Senhor do universo. Semana passada aconteceu um recorde muito interessante. Tem uma mulher chamada Cat Sullivan. Ela se tornou a primeira mulher a ir no espaço e também a fazer uma outra grande façanha: descer no mais profundo abismo que fica localizado no Oceano Pacífico, num lugar chamado de Depressão Challenger, que fica abaixo do mar, 11 mil metros de profundidade. Ou seja, ali é o ponto mais profundo da superfície terrestre. Então Davi, há muitos anos atrás, já reconhecia que aonde o ser humano fosse andar na terra, nos mares, nos céus, Deus ali estaria presente. Então nenhum lugar ou situação dessa vida pode esconder o ser humano da presença de Deus, seja as trevas, a luz. Davi diz que elas são a mesma coisa para Deus. Então Deus está em todos os lugares, manifestando o seu poder. Então é necessário que o ser humano aprenda que ele não tem condições de fugir da presença de Deus. Ele deve se arrepender dos seus pecados e deve se quebrantar de tal maneira que ele possa ouvir a voz de Cristo chamando ele para viver com Deus por meio de Jesus Cristo. Davi mesmo, no Salmo 37, versículo 5, ele prega o que devemos fazer diante dessa verdade,
que a presença de Deus está em todos os lugares. A palavra no Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então o conhecimento do Senhor é um conhecimento maravilhoso, porque sabemos que a presença de Deus está em todos os lugares para manifestar o grandioso poder de Deus. Mas também o maravilhoso conhecimento de Deus sobre nossas vidas mostra que Deus age, principalmente nos versículos de 13 a 18, de forma especial sobre o nosso viver. Deus age de forma especial sobre o nosso viver, como Davi vai dizer nos versículos de 13 a 18, ele vai dizer: pois tu formaste o meu interior. A obra de Deus é muito especial. Tu me teceste no seio de minha mãe. Então Davi mostra toda a engenharia de Deus na criação do ser humano, em cada fase da nossa existência. Como Deus o teceu no interior de sua mãe. Ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, o Senhor formou cada detalhe de Davi. Ele sabia como seus ossos haviam sido formados, e era pelo poder especial do Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, também é um versículo interessante sobre esse tema da sabedoria de Deus na criação do ser humano, porque ele diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então Davi sabia que Deus o conhecia quando ele ainda era uma substância ainda sem forma. Hoje a ciência já alcançou um conhecimento muito grande nas fases de uma gestação. Nós sabemos que são 3 fases de gestação que compreendem os 9 meses da gravidez, e que os ossos do bebê se formam na primeira etapa, na 3ª semana de gestação. Portanto, na concepção da vida, quando o óvulo é fertilizado, já existe uma pessoa com todo o seu potencial, sendo gerado, e uma história sendo escrita por Deus. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós precisamos, como igreja, não aceitar de maneira nenhuma a questão do aborto. Se mulheres que seus filhos passaram por situações de quase aborto tivessem aceitado essa ideia, homens como Reverendo Hernandes Dias Lopes e Andrea Bocelli não poderiam exercer seus dons e talentos que tanto abençoam outras pessoas. Por isso o povo de Deus deve sempre rejeitar a ideia do aborto, que tenta tornar o feto em algo sem sentimentos. Davi diz que no livro de Deus foram escritos todos os seus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. A nossa história já foi totalmente escrita e determinada por Deus. Nosso Deus é poderoso. Ele tem um conhecimento especial sobre nossas vidas.
Portanto, é maravilhoso quando nós lemos as páginas da Bíblia e vemos como é precioso conhecer Deus e ver que os pensamentos de Deus sempre pensam em abençoar o ser humano com vida, com cuidado, com perdão, com graça, com arrependimento e com mudança de vida. Então, continue confiando no Senhor. Continue entregando a sua vida, assim como Davi conhecia que o Senhor havia. Ele reconhecia que o Senhor havia escrito toda a sua vida e a história dele estava nas mãos do Senhor, assim como a nossa história. Então, maravilhoso conhecimento de Deus sobre nossas vidas mostra que Deus é o único que pode transformar nossa existência. Deus é o único que pode transformar a existência humana, que pode transformar as situações, a circunstância. Então Davi caminha para a última parte desse salmo com um sentimento de vingança contra os seus inimigos que desprezavam a Deus. Versículo 19 ele diz: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Então ele tem essa expressão muito forte, mas ele faz essa expressão como um reconhecimento que havia pessoas que desprezavam esse Deus tão maravilhoso. Então é nesse contexto que ele vai para guerras, para batalhas, reconhecendo que era o Senhor quem o enviava para aquelas batalhas tão grandes, mas que eram necessárias para o cuidado do povo de Deus, do povo de Israel. Mas ao mesmo tempo que ele tem esse sentimento de vingança contra os inimigos, contra aqueles que são maus, e nós muitas vezes não aceitamos e não devemos aceitar jamais, porque a injustiça em qualquer lugar é uma injustiça que pode atrapalhar qualquer situação, que pode atrapalhar qualquer pessoa, que pode alcançar até mesmo a sua família. Então ele pede para que o Senhor sondasse o seu interior, o provasse, retirasse todo o caminho mau e fosse o seu guia pelo caminho eterno. Então nós vivemos num mundo criado por Deus, mas onde o ser humano afastou-se tanto de Deus, que uma das cogitações da humanidade, como diz o Salmo 53, falando da insensatez dos homens ímpios, lá diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, quando pessoas vivem como se Deus não existisse, elas pensam que têm então a liberdade de fazer o que quiserem, porque elas rejeitam o governo de Deus. Então, se Deus, a cogitação do coração daquele que não quer saber de Deus, se Deus não existe, eu estou livre para ser e fazer o que quero. Então, a decadência humana, seu afastamento do conhecimento de Deus, da vida com o ser divino, com o Deus Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A decadência humana então está na medida exata do seu conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais a sua vida é transformada, mais a sua vida é abençoada, mais você se toma conta que você está aqui debaixo das leis, dos mandamentos de Deus, e você também acaba reconhecendo que por si só você é incapaz de obedecer a Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa seguir a Jesus como o Senhor, como o Salvador da sua vida. Você precisa ser um discípulo, uma discípula de Cristo. Então nós precisamos de Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso Rei, porque Jesus, Ele é a revelação especial de Deus. Jesus revela a Deus
porque Ele é o próprio Deus, que por meio da encarnação veio para nos salvar e redimir. Então todo esse conhecimento maravilhoso que Davi nos ensina no Salmo 139 só faz sentido pela ação de Cristo na nossa vida. Então que Deus possa nos abençoar, que esse maravilhoso conhecimento de Deus sobre as nossas vidas continue transformando a nossa existência. Sabemos que Deus, Ele age de forma especial sobre o nosso viver, escrevendo a nossa história antes mesmo de nós existirmos, e sabemos que Deus está em todos os lugares, não podemos fugir da sua presença. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E que você reconheça que Deus tem todo o conhecimento sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Continue investindo por meio de Cristo o conhecimento de Deus durante essa semana que se inicia. Quero convidar você para nós orarmos nesse momento e estarei impetrando a bênção, que Deus possa abençoar você e a sua família nessa semana que está apenas começando. Pai bendito, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa, que fala tanto ao nosso coração, que mostra que o conhecimento de Deus é impossível para nós, se não for por meio de Jesus, a revelação especial de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor amado, que deu a sua vida em nosso favor e que um dia irá buscar um povo que realmente ama e conhece a Deus e tem uma vida de arrependimento, de confiança na graça e no poder de Deus. Abençoa todo o teu povo, Senhor, durante essa semana, que toda a nossa vida seja para contemplar, para meditar na presença do nosso Deus. Cuida do teu povo nessa semana, abençoa, protege, cuida, vai revelando a tua vontade para nós diariamente, Senhor. Sabemos que tudo está escrito e determinado pelo Senhor, nada escapa do teu controle, Senhor, e nós reconhecemos a tua graça e o teu poder por meio de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Pai, nos dê uma semana abençoada, sara os enfermos, Senhor, cura aqueles que necessitam, Pai, do teu cuidado, da tua graça, protege o teu povo diante desse inimigo invisível, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos capacitar a confiar em Ti, no Teu cuidado, na Tua providência e na Tua bondade sobre nossas vidas. Obrigado, nos abençoa nessa semana, é a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, uma excelente semana para você, debaixo do conhecimento de Deus. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fogo
ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor.